Olá, entusiastas de mistérios, e bem-vindos a mais um vídeo. A história de hoje é sobre uma descoberta arrepiante, um mistério que levou mais de 4 décadas para começar a ser desvendado. Antes de mergulharmos fundo neste caso, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora, vamos desvendar o que aconteceu com Gordon Sanderson. Início da narração do vídeo. Na primavera de 1977, um tranquilo trecho de terra agrícola nos arredores da pequena comunidade de Toffield, Alberta, tornou-se o centro de um dos mistérios mais intrigantes do Canadá. Em 13 de abril, um casal foi a uma propriedade abandonada perto de Lindrobro para remover a bomba de uma fossa séptica. Esperando nada mais do que um trabalho sujo, mas simples. Em vez disso, eles descobriram algo que intrigaria os investigadores por décadas. Escondido dentro do tanque, sob camadas de detritos, estava o corpo de um homem não identificado. A Real Polícia Montada do Canadá foi rapidamente chamada ao local. Com equipamentos limitados disponíveis, os policiais tiveram que esvaziar meticulosamente o tanque manualmente, usando baldes, uma tarefa sombria e exaustiva. O que eles descobriram era diferente de tudo que a maioria dos policiais já tinha visto. Os restos mortais estavam embrulhados e amarrados, sugerindo que alguém havia se esforçado deliberadamente para esconder a vítima. Ficou imediatamente claro que não foi um acidente. Foi um crime cuidadosamente escondido. Naquela época, a zona rural de Alberta era escassamente povoada e a localização da fossa séptica aumentava o mistério. Não era o tipo de lugar em que um estranho tropeçaria. Quem quer que tenha deixado o homem ali, tinha que estar familiarizado com a propriedade e confiante de que o local manteria o segredo enterrado. Isso levantou a primeira grande questão para os investigadores: o crime estava ligado a alguém local, ou o local havia sido escolhido por ser remoto e isolado? A RCMP enfrentou outro desafio imediato, e a vítima não carregava nenhuma identificação. Suas roupas, embora examinadas, não apontavam para uma pessoa desaparecida específica. Não havia pertences pessoais para ajudar a identificá-lo, e os investigadores não podiam nem ter certeza de sua origem. Sem um nome, o caso já parecia impossível. Quando a investigação começou, a polícia deu ao homem um apelido sombrio que permaneceria por décadas: Septic Tank Sam. O nome logo se espalharia por Alberta, tornando-se um símbolo de um dos mistérios não resolvidos mais sombrios da província. Para a comunidade ao redor de Toffield, a descoberta foi chocante. Histórias sobre o homem desconhecido se espalharam rapidamente, e sussurros sobre o que havia acontecido viajaram muito além das estradas rurais onde ele foi encontrado. Apesar das circunstâncias estranhas, a descoberta não forneceu muitas respostas. Na verdade, levantou mais perguntas do que resolveu. Quem era esse homem? Por que ele foi alvo? E o mais importante, quem se esforçou tanto para tentar apagá-lo da existência? Essas perguntas pairariam sobre o caso por anos, enquanto os investigadores enfrentavam um dos inícios mais intrigantes de uma investigação de homicídio na história de Alberta. Assim que os restos mortais foram recuperados, em abril de 1977, a Real Polícia Montada do Canadá iniciou uma de suas investigações mais difíceis. Eles sabiam desde o início que a morte do homem não foi aleatória. A maneira como ele foi escondido sugeria planejamento e determinação, e a condição do corpo apontava para um esforço em manter sua identidade em segredo. Para os investigadores, o primeiro desafio foi determinar quem ele era. A RCMP começou documentando cuidadosamente cada peça de evidência. O homem estava vestido com roupas que incluíam jeans, uma camisa da Levi's e sapatos imitando a marca Valab. Seus dentes mostravam sinais de extenso trabalho dentário, o que os investigadores pensaram que poderia ser a chave para identificá-lo. Naquela época, os registros dentários eram uma das ferramentas mais confiáveis para identificação, e a polícia verificou os arquivos de pessoas desaparecidas em todo o Canadá. Infelizmente, nenhuma correspondência foi encontrada. Para aumentar a dificuldade, o exame médico original descreveu erroneamente o homem como caucasiano. Este erro seguiria o caso por anos, levando os investigadores pelo caminho errado e descartando pessoas que poderiam ter sido consideradas.
Na realidade, a vítima era de origem indígena, mas isso não seria reconhecido até muito mais tarde. Esse erro inicial fechou portas antes mesmo que a investigação tivesse a chance de avançar. A RCMP investigou possíveis conexões com a área de Tofield. A propriedade onde o corpo foi encontrado estava abandonada, mas os investigadores acreditavam que quem a escolheu conhecia bem a fazenda. Propriedades rurais não são facilmente acessadas, e esta era ainda mais isolada. Os policiais consideraram se a pessoa responsável era um morador local, alguém familiarizado com as terras agrícolas, ou uma pessoa que visitava a área com frequência suficiente para se sentir confiante de que não seria perturbada. Com poucas pistas, os investigadores recorreram ao público em busca de ajuda. Esboços e informações sobre as roupas do homem foram compartilhados em jornais e rádios locais. Dicas chegaram, mas nenhuma levou a uma identificação sólida. Para a comunidade, o mistério tornou-se inquietante. Pessoas em Tofield e arredores falavam discretamente sobre o caso, incertas se o crime havia sido cometido por um estranho de passagem ou por alguém que morava nas proximidades. No final da década de 1970, a investigação estava paralisada. Sem um nome, não havia como traçar a vida da vítima, seus amigos ou sua família. Os investigadores ficaram com evidências que mostravam crueldade e planejamento, mas nenhum suspeito claro. O arquivo do caso engrossava com relatórios, mas o detalhe mais básico, e quem era o homem, permanecia sem resposta. Estava se tornando claro que resolver o caso exigiria algo muito além das ferramentas disponíveis na época. Conforme os anos passaram e a década de 1980 começou, o mistério do homem encontrado perto de Tofield permaneceu sem solução. Apesar do progresso limitado, a RCMP se recusou a fechar o arquivo. Eles sabiam que o caso representava mais do que apenas um crime violento, era também sobre restaurar a dignidade de alguém que teve até mesmo seu nome negado. Para os investigadores, resolver o mistério significava devolver-lhe uma identidade. Em 1979, um artista forense criou uma reconstrução em argila de como a vítima poderia ter se parecido em vida. Este modelo foi mostrado ao público na esperança de que alguém o reconhecesse. A reconstrução realista gerou atenção, mas nenhuma identificação confirmada se seguiu. Para a comunidade, serviu como um lembrete contundente de que não se tratava apenas de um conjunto de ossos, mas de uma pessoa que um dia viveu, riu e pertenceu a algum lugar. Ao longo da década de 1980 e na década de 1990, o caso ficou conhecido entre a polícia como o John Doe de Tofield. O arquivo permaneceu ativo, embora anos se passassem sem novas pistas. A tecnologia ainda não havia avançado ao ponto em que os testes de DNA pudessem oferecer respostas, e com a crença equivocada de que a vítima era caucasiana, as buscas em registros de pessoas desaparecidas continuaram a focar na etnia errada. Este passo em falso manteve a investigação paralisada por décadas. Apesar da falta de avanços, os investigadores garantiram que o caso nunca fosse esquecido. Novos policiais designados ao destacamento eram apresentados ao arquivo, mantendo a história viva dentro da RCMP. As técnicas forenses foram revisadas à medida que a ciência avançava, mas cada tentativa terminava com a mesma frustração. Os segredos do corpo permaneciam trancados. Na era dos anos 2000, a esperança começou a repousar mais na tecnologia futura do que no trabalho policial tradicional. Bancos de dados de DNA estavam se tornando uma nova ferramenta poderosa, e os policiais começaram a ver a possibilidade de que, um dia, o homem não identificado pudesse finalmente ser nomeado. A RCMP preservou as evidências que pôde, garantindo que quando a ciência avançasse, o caso pudesse ser reaberto com métodos mais fortes. Durante todo esse tempo, a família de Gordon Sanderson ainda não sabia que o irmão e pai desaparecido que eles pranteavam era o mesmo homem no centro do caso arquivado mais desconcertante de Alberta. Para eles, seu desaparecimento era um silêncio doloroso, e para os investigadores, sua identidade ainda estava escondida atrás de décadas de becos sem saída. Foi somente em 2020 que o mistério de décadas finalmente começou a se desvendar. Os avanços na genealogia genética haviam mudado a forma como os casos arquivados poderiam ser abordados, e a RCMP decidiu enviar as amostras de DNA degradadas do caso Tofield para um laboratório particular no Texas.
O laboratório, especializado em extrair perfis utilizáveis de evidências difíceis, trabalhou meticulosamente para reconstruir um perfil de DNA completo a partir de material que havia sido considerado quase inútil por décadas. Assim que o perfil foi concluído, os investigadores o carregaram em bancos de dados públicos de genealogia. Essa abordagem permitiu-lhes rastrear conexões familiares, um método que já havia resolvido vários casos arquivados de grande repercussão nos Estados Unidos. Em poucos meses, a investigação deu um grande passo à frente. O DNA correspondeu ao de um parente vivo, de uma mulher que havia enviado sua própria amostra genética para fins genealógicos, conectando-se, sem saber, ao homem há muito desaparecido. Depois de confirmar a correspondência com um teste de DNA direto, a RCMP finalmente devolveu ao homem seu nome. 43 anos depois de ter sido descoberto na fossa séptica perto de Toffield, ele foi identificado como Gordon Edwin Sanderson. Nascido em Manitoba em 1950, ele tinha 26 anos na época de sua morte. Gordon morava em Edmonton em meados da década de 1970 e havia perdido contato com sua família anos antes. Essa identificação forneceu um contexto humano crítico para o caso arquivado. O que era um mistério sem rosto agora tinha um rosto e uma história. Os investigadores puderam finalmente explorar seu círculo social, seus últimos movimentos conhecidos e as circunstâncias que levaram à sua morte. A investigação renovada mudou da busca por um nome para a busca por justiça, concentrando-se na possibilidade de que pessoas próximas a ele na época pudessem estar envolvidas. Com a identidade de Gordon restaurada, sua família pôde finalmente lamentar com o conhecimento do que havia acontecido com seu irmão e pai. Eles puderam vê-lo como uma pessoa, em vez de apenas a vítima de um crime violento, entendendo que o homem chamado o Septic Tank Sam era um filho, um irmão e um pai. O avanço também renovou o interesse público no caso, incentivando testemunhas que haviam permanecido em silêncio por décadas a se apresentarem com informações em potencial. Embora o assassinato tenha ocorrido há mais de 40 anos, os investigadores acreditam que o assassino provavelmente era alguém que Gordon conhecia e que o nível de planejamento sugere um motivo pessoal. A brutalidade do crime indicava raiva ou vingança, tornando improvável que fosse um ato aleatório de violência. A polícia continua a analisar qualquer informação nova com técnicas forenses modernas, esperando que registros digitais, antigos relatórios policiais ou recordações pessoais possam finalmente levar ao perpetrador. A história de Gordon Sanderson é um lembrete da dedicação dos investigadores e da importância de nunca desistir de casos arquivados. Mostra como a persistência, combinada com a tecnologia, pode finalmente dar às vítimas um nome, uma história e uma chance de justiça. Embora as respostas possam ter demorado mais de 40 anos, a investigação renovada continua, mantendo a esperança de que a pessoa responsável seja um dia responsabilizada. Conclusão para o YouTube, e assim, a identidade de o Septic Tank Sam foi revelada, mas o mistério de seu assassinato continua. O caso de Gordon Sanderson é um poderoso lembrete da importância da persistência e da tecnologia na busca pela verdade. O que você acha que aconteceu naquela noite? Deixe suas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou da análise deste caso e quer mais conteúdo como este, por favor, reforce seu apoio deixando o like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. Fique de olho, pois temos muitos outros mistérios para desvendar juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.